Fala galera, análise pré-jogo de Bragantino e Corinthians pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, a gente está quase batendo aí a marca de 100 inscritos. Peço aí tua ajuda para a gente atingir essa marca o mais rápido possível e também deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então, começando aí pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, a gente vê que nas últimas 10 rodadas o Bragantino fez 4 jogos em casa, sendo 3 vitórias contra Grêmio, Palmeiras e Fluminense, e derrota para o Atlético Mineiro. 75% de aproveitamento para o Bragantino nessas partidas. Já o Corinthians fez 4 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, derrotas para Fortaleza e São Paulo, empate contra o Fluminense e vitória sobre o Cuiabá, 33% de aproveitamento. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, o Bragantino teve em média 57% de posse de bola, que é um número relativamente alto para uma equipe mandante, e o Corinthians 42% de posse de bola em média, um número relativamente baixo para uma equipe visitante. Analisando agora aquilo que as equipes produziram em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Bragantino, em média 1,71 e para os seus adversários 0,58. Então a gente vê aí uma grande superioridade do Bragantino e esse valor de 1,71 é um valor relativamente alto para um mandante. Pelo lado do Corinthians, em média os adversários tiveram 1,37 de expectativa de assistências contra 0,47 em média do Corinthians, que teve aí um número relativamente baixo para um visitante e também foi aí, em média superado pelos seus adversários. Olhando agora para aspectos de finalização, o Bragantino, em média, teve 18 finalizações por jogo e os seus adversários 10,2. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então aí, o Bragantino em média com uma expectativa de gols de 2,1 e os seus adversários de 1,32 com base na qualidade das oportunidades criadas. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, esse número do Bragantino fica praticamente estável, né, 2,07, e dos seus adversários sobe para 1,54. E em termos de gols efetivamente marcados, o Bragantino aí marcou em média 1,5 gols por jogo e os seus adversários 0,75. Então a gente vê aí que, assim como em posse de bola e expectativa de assistências, que o Bragantino foi superior aos seus adversários, nessas estatísticas de finalização também o Bragantino sempre superior aos seus adversários, né, em média, e também com números relativamente altos, né, menos o número de gols marcados, que foi um número mediano, mas de resto, o Bragantino indo bem em praticamente todas as estatísticas. Pelo lado do Corinthians, em média, seus adversários deram 21,8 finalizações contra 7 do Corinthians. Em termos de expectativa de gols, 1,87 para os adversários e 1,02 para o Corinthians. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários sobe para 2,01 e o do Corinthians para 1,62. E em termos de gols efetivamente marcados, em média, os adversários marcaram 1,75 gols e o Corinthians 1,5. Então a gente vê aí no geral que o Corinthians foi superado pelos seus adversários aí em praticamente todas as estatísticas, mas fica aí o ponto positivo de uma expectativa de gols pós-chute relativamente alta e um número de gols marcados também relativamente alto para o Corinthians, considerando que era o visitante nessas partidas. E para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma análise para a gente olhar palpites, né, de resultados para o jogo. Mas lembrando aqui que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, né, apenas fazendo parte da análise aqui para a gente tentar entender como que o desempenho recente de Bragantino e Corinthians pode ajudar a gente a projetar os placares para essa partida. Então o que eu fiz? Eu simulei aí 10 mil jogos entre Bragantino e Corinthians, considerando aqui, no primeiro momento, aquilo que tanto essas equipes quanto seus adversários produziram de expectativa de gols nesses jogos que a gente analisou, e no segundo momento eu olhei para a expectativa de gols pós-chute como critério para tentar estimar
as probabilidades de vitórias e empate. Então vamos lá, começando pela expectativa de gols, a gente vê aqui um claro favoritismo para o Bragantino, 56% de probabilidade de vitória, 21% de probabilidade para o empate e 22% de probabilidade de vitória para o Corinthians. Os resultados mais frequentes nessa simulação, 2-1 para o Bragantino, 1-1, e depois vitórias do Bragantino aqui por 2-0, 3-1 e 1-0 com 7% das ocorrências. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário fica um pouco mais favorável para o Corinthians, né? Na verdade o cenário fica um pouco menos favorável para o Bragantino, mas ainda assim com uma probabilidade alta de 45% de chance de vitória, 21% de chance de empate e 33% de chance de vitória do Corinthians. Nesse cenário, os resultados mais frequentes foram 2-1 para o Bragantino, 2-2 e 2-1 para o Corinthians e também empate em 1-1. Então a gente vê aí que seja qual for o critério, né, para a gente tentar projetar os placares, seja expectativa de gols, seja expectativa de gols pós-chute, o Bragantino aí se mostrando favorito para vencer essa partida. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo aí de Bragantino e Corinthians, espero que vocês tenham gostado e fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!